Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Trouxe o meu caderno aqui porque a gente tem que falar sobre o déficit financeiro que foi apresentado na reunião do Conselho. É importante a gente entender, não são só negociações, o dia a dia do futebol. O clube e as finanças também são importantes e o déficit é significativo e não era esperado. Eu vou te explicar tudo depois da vinheta. Pessoal, esse vídeo tem um oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Até R$100 você deposita e ganha 20% de bônus para se divertir. Não se esqueça, a KTO.com é um site para maiores de 18 anos. Gente, foi apresentado na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio um déficit de quase 100 milhões de reais. Para ser mais preciso, 96 milhões de reais em déficit financeiro do que diz respeito ao Grêmio no primeiro semestre. Esse déficit está diretamente ligado a despesas, ao futebol e especialmente a questões que envolvem os contratos dos jogadores, rescisões contratuais. Aqui nós estamos falando de juros bancários, de rescisões de atletas de forma contratual que o Grêmio acabou liberando do elenco e gastos a mais do que diz respeito também a contratações. Isso sem contabilizar, e nós estamos agora falando aqui, dos empréstimos bancários de curto prazo que o Grêmio tem. Os empréstimos bancários que totalizam quase a casa dos 100 milhões e que de curto prazo são na casa dos 40 milhões de reais. Isto é uma preocupação, isto preocupa o Grêmio como um todo. Por quê? O previsto de gastos, digamos assim, de déficit, era na ordem dos 84 milhões. Ou seja, está 12 milhões acima daquilo que se imaginou estar de déficit nesse primeiro semestre. Por quê? Algumas explicações existem. O Grêmio gastou 14 milhões de reais a mais em rescisões contratuais do que estava previsto. Outra coisa, o Grêmio gastou 13 milhões de reais a mais no futebol. Por quê? Porque se imaginou internamente que o clube poderia mais e por isso gastou mais para dar mais opções ao Renato, para dar mais opções dentro do elenco. Desse déficit total, 8 milhões de reais são de despesas, ou seja, juros bancários. Estamos falando aqui de algo que estava previsto na casa dos 7 milhões, ou seja, 1 milhão de reais a mais do orçado de déficit dos juros bancários. Há um grande problema aqui, que é o seguinte, a venda dos atletas. O Grêmio orçou na temporada 75 milhões de reais em vendas. Até aqui recebeu poucas quantias, como negócios do Tassiano ou do Lucas Cauã, que ficam na ordem dos 10 milhões de reais. Então faltam 65 milhões de reais. Como que o cenário é avaliado como positivo para o segundo semestre? Por quê? O Grêmio aumentou financeiramente acréscimos financeiros que estava prevendo, mas que acabaram sendo maiores. Por exemplo, nesses acréscimos de receita, marketing, número de sócios, 20 milhões a mais na Copa do Brasil do que estava previsto. Não vamos esquecer que nós prevíamos estar apenas até as oitavas de final da Copa do Brasil e chegamos nas semifinais, então 20 milhões a mais. Bom, é importante dizer que o grande problema aqui é a venda de atletas. O Grêmio recebeu propostas pelo Bitelo, em especial na ordem dos 7 milhões de euros, optou em não vender porque acha que o valor está muito abaixo daquilo que o Bitelo vale. Obviamente que a gente tem trazido aqui que o mercado não entende que o Bitelo vale a mais do que estes 7 milhões. Então, é este um porém. Algumas questões que podem ajudar. A Libra é um entendimento interno de que o Grêmio, assinando o contrato com a Libra, vai entrar esta receita e entrando essa receita também ajuda a amortizar este déficit financeiro, esta questão que envolve as finanças do clube que hoje tem um déficit de quase 100 milhões de reais.
Por exemplo, nesse último trimestre, o Grêmio gastou 16 milhões, né, de reais a mais do que foi imaginado, ou seja, havia uma previsão aí de déficit de 8 milhões nesse trimestre e ele foi de 16 milhões. Então o Grêmio fez mais gastos. Obviamente que isto preocupa, especialmente no que diz respeito aos juros bancários, mas a grande saída é a venda de jogadores. O Grêmio recebeu propostas baixas pelo Bitelo, recebeu consultas pelo Vijaçante que não dizem respeito àquilo que o Grêmio imagina caso vá vender um jogador tão importante do elenco. Ou seja, o Grêmio não quer desmontar o seu time, mas sabe que precisa vender. É uma situação que preocupa? É. Financeiramente, a nossa campanha na Copa do Brasil ajuda? Ajuda. Então tem que seguir numa campanha boa no Brasileirão agora também para ganhar esse dinheiro para a próxima temporada. Obviamente que tudo isso se imagina ser melhor amortizado com uma classificação para Libertadores e aí ganhos esportivos que vão aumentar as receitas, que aumentarão o número de sócios e tudo mais. Então é importante dizer que nesse momento há esse déficit, há um cenário positivo para pagar isso, mas também é importante dizer que nós estamos atrasados no que diz respeito à venda de jogadores e quase que obrigatoriamente nós vamos ter que vender, senão nas próximas horas da janela de transferências de saída dos jogadores, no final do ano não vai ter o que fazer. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!